Levante as suas mãos. Diga o quanto Deus é importante na sua vida. Abra o seu coração e fale com Ele. Deus, o Senhor é aquilo que eu preciso. O Senhor é aquilo que domina a minha vida. O Senhor é o meu dono. O Senhor é aquilo que é a peça fundamental da minha existência. Diga palavras belas para Deus. Comece a falar com Ele. Diga: Deus, eu estou aqui porque não há outro lugar mais importante do que na sua presença. Lembre-se de todos os desafios que você já venceu até chegar aqui. Lembre de todas as vezes que você pensou em desistir e Deus, Ele te abençoou e você venceu. Comece a agradecer a Ele. Fale coisas belas nesse momento. Diga a Deus: Senhor, Tu és bom e o Seu cuidado dura para sempre. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é Rei e é poderoso. Obrigado pela Sua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado conosco. Obrigado, meu Deus, pela Sua unção, pelo Seu trabalhar em nós. Obrigado pela Sua remissão. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos confiou. Comece a orar em línguas agora. Mova, gere dívidas no reino, para que o céu se mova na sua direção. Solte um grito de vitória. Mostre o quanto você deseja chamar a atenção dele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, meu Deus, e nós Te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor seja louvado nessa manhã e que nós possamos entender que esse momento é um momento precioso e que a nossa casa é o novo endereço do milagre. O Senhor fará coisas que nunca fez na nossa vida nessa manhã. Eu acredito que Deus vai abençoar pelo menos 2 pessoas nessa manhã. Um sou eu e o outro está onde? Quem é o outro? Eu tenho certeza que pelo menos 2 serão abençoados hoje. Um sou eu. O outro que vai ser abençoado está onde? Quero ver. Se manifeste de algum jeito. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Amém. Quantos estão felizes? Eita, alegria que contagia a gente, né? Meu Deus, quantos estão felizes mesmo de verdade? Tomaram um cafezinho já? Tomaram café? Levante a mão quem tomou um cafezinho. Muito bem. Você já falou com esse irmão que está do seu lado? Diz para ele: bom dia, paz. Você está bem? Fale com o de trás também. Opa, bom dia, você está bom? Tudo certinho? Aleluia. Minha gente, eu estou muito contente de estar aqui. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar hoje. Em nome de Jesus. Mas antes de começar, eu quero que você se assente um instante.
pregar de manhã é um desafio, até porque eu mesmo não acordei até agora. Então estou aqui ver se eu encontro o caminho certo. Se não chamar Jesus de Genésio, já tem uma grande coisa. Mas eu vim falar agora sobre ofertar. Repita comigo, ofertar. Trabalhar a generosidade é um passo muito importante na igreja. Mas também falar de dinheiro na igreja é um tabu fora do comum. Vocês concordam ou não? Eu posso perguntar aqui, mas você não precisa levantar a mão. Quantos têm dúvidas sobre oferta, dízimo e primícia? Não precisa levantar a mão, só responda para você mesmo. Quantos têm dúvida quando se trata de ofertar? Quando se fala de grana no altar, é onde surge um ponto de interrogação na mente de muita gente. Poxa, eu estava contente com Jesus até agora. Ele falou de milagre, de cura, de libertação. Ele falou de me dar um carro, uma casa, uma bicicleta de motor, um PlayStation 5. Mas agora falou de ofertar e já ficou meio complicado, né? Porque enquanto eu estava recebendo promessas, era uma grande coisa. Agora eu preciso pôr a mão no bolso. Aí complicou um pouco. Então eu sei que esse assunto gera um pouco de dúvida. Mas, vamos lá. Olhando a Bíblia da forma que eu já vi, eu acho, pastor Wesley, que ofertar é a coisa mais simples que tem. Dar oferta é a coisa mais simples. Ser fiel nos tributos é a coisa simples. Quantos acreditam que Deus tirou o povo de Israel em um dia? Levante a mão. Poxa, pelo amor de Deus. Você ler a Bíblia hoje? Não. Nesse caminho. Quantos acreditam que o povo saiu do Egito? Levante a mão. Ponto, graças a Deus. Vocês estão vivos mesmo, minha gente? Vamos lá. Deus fala que vai tirar o povo do Egito, certo? Certo. Era aproximadamente 2 milhões de pessoas, é isso mesmo? 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Só que Deus fala com eles para o anjo da morte passar e não matar ninguém na casa de vocês. Vocês precisam, cada família, matar um cordeiro. Então vamos lá. Se fosse 10 por casas e 200 milhões de habitantes, seriam 200 mil casas. Certo? Não? Sou meio ruim de ciências, mas vai dar certo. 200 mil casas. Isso no Egito. E os escravos tiveram solicitação de uma oferta de um cordeiro. Primeiro ponto. Aonde é que eles arranjaram cordeiro? No Egito, era desprezível a prática de pastores terem rebanhos de cordeiros e ovelhas. Era desprezível. Então, onde é que eles arranjaram isso? Onde arranjaram 200 mil cordeiros? Se fosse para a gente matar um cordeiro, cada família aqui, em quantos dias a gente ia arranjar esse tanto de cordeiro para essa equipe que está aqui hoje? Quantos dias a gente levava mais ou menos? Vamos lá, alguém pode falar? 5 dias, 1 dia, meio dia? Quantos dias? Uns 3 dias. Obrigado, amigão. Eles conseguiram isso em 1 dia. 200 mil cordeiros em 1 dia. Os escravos. E esse material não tinha no Egito. Se é para duvidar de ofertar, vamos começar a duvidar já cedo. Agora você imagina, eles ungem os umbrais das casas, das portas, das janelas. O anjo da morte passa e no outro dia eles são libertos. Vocês imaginam? Curitiba tem 2 milhões e tantos habitantes.
esvaziar Curitiba de uma noite para outra. Vocês têm ideia do que é isso, minha gente? Quem mora mais longe aqui? Sei lá. Mora onde, irmão? Piraquara. Você imagina? Interior é complicado, sei como é. Interior. Você sai de Piraquara para vir no culto, não encontra ninguém. A cidade vazia. Bom que não tem trânsito, não vai ter trânsito. Mas como é que esvaziam a cidade toda num dia? Então, como a gente duvida quando se trata de falar de grana, mas a gente não duvida de uma coisa dessa? Vocês concordam comigo? Ponto. Então, quando se trata de ofertar, é a coisa mais simples que nós podemos fazer. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, e o verso é o de número 4. Se você tem a Bíblia e uma caneta, vai ser bom hoje, hein? Vai ser legal. A gente vai fazer uma parceria bem interessante. Se você tiver um celular, saia do tigre, não deixe o tigre te enganar. Pegue um bloco de notas e anote. Eclesiastes, no capítulo 4, e o verso capítulo 11, o verso 4 diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Então, olhem só, quem fica esperando que o vento mude ou que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. A gente conhece pessoas que ficam esperando o tempo certo, a oportunidade certa, aquele negócio todo. No livro de Malaquias, no capítulo 3, e o verso de número 10 diz: trazei a todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e eu vos abrirei as janelas dos céus. É isso que está escrito? Está aqui, muito bem, graças a Deus. Vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, veja que a tradução comporta não é porta, é janela. Por que o escritor do Malaquias, ele não disse: eu vou abrir as portas para vocês? Ele diz: eu vou abrir uma janela no céu. Quando você acorda de manhã, os maridos eu duvido, mas as esposas, a primeira coisa que faz, abre a janela do quarto, para que haja a luz entre. Quando o cara que escreveu o Malaquias, se eu não me engano o nome dele é Malaquias, ele disse: no ato de ofertar, uma janela vai se abrir e a luz ela vai entrar, trazendo clareza ou uma revelação para a mudança de toda a sua vida. Quantos aqui acreditam que já poderiam estar em outro nível da sua história? Levante a sua mão. Quantos acreditam que já poderiam estar vivendo as promessas de Deus de forma como você nunca viveu? Mas isso tem a ver com nunca prestar atenção nas revelações que Deus traz à nossa vida. Então Salomão escreveu: aquele que fica esperando o tempo certo para semear, ele nunca vai semear e não vai colher nada, e vai ter uma vida infrutífera para sempre. Ele vai repetir 50 anos o mesmo ano, 60 anos o mesmo ano, e vai chamar isso de vida. E Deus nessa manhã Ele está chamando a nossa atenção para uma coisa só: ser fiel nos tributos, ser um generoso com o seu coração e com as suas ofertas, e a janela dos céus se abrirão, uma revelação virá na sua direção.
e a sua vida vai ser mudada de uma vez por todas. Você acredita nisso ou não? Fique de pé, nós vamos ofertar. Você tem na sua cadeira um marcador de página com QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e faz o Pix, manda a oferta. Pastor, eu tenho um cartão que não é de aproximação, ou tem um cartão de membro, tem uns irmãos com a maquineta aí no canto. Chegue neles e diga: eu tenho um cartão aqui, quero passar o limite todo para ofertar. E se você passou ali no banco, faliu o caixa eletrônico e trouxe tudo em nota, tem esses meninos com esses gasofilaços. Se precisar de um balde maior, a gente arranja, tá bom? O importante é ofertar, e Deus vai te abençoar muito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dos seus filhos, por cada pessoa que está aqui. Nós te pedimos que a janela do céu se abra na nossa direção e que o seu milagre, Senhor, se torne uma realidade na nossa vida. Nós pedimos, ó Pai, que esse momento seja o momento de semear. Nós não vamos esperar que o vento mude, nós não vamos esperar, Senhor, que o tempo fique bom. Nós vamos semear, porque o Senhor é o que dá a semente e o que gera, Senhor, a colheita. E nós pedimos, ó Pai, que essa semente que os seus filhos estão lançando venha gerar muitos frutos na nossa direção, e que o Senhor prospere o caminho, abra as portas e manifeste, Senhor, a sua graça sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Você pode ofertar. Você pode aplaudir o Senhor. Tome o seu assento. Minha gente, vamos começar. Hoje eu vou falar algumas coisas. Pode ser que você nunca ouviu, ou você já ouviu e não colocou em prática na sua vida. E eu acredito que Deus, Ele vai falar comigo, pelo menos, ou com alguém. Eu vim trabalhando um assunto durante a semana toda. E ontem, quando fui passar para o papel, porque o pregador, ele tem uma mente muito fértil, ele pensa um negócio aqui, aí ele pensa outra coisa. Não, isso cabe no que eu vou falar. Aí depois, outro negócio. Aí quando chega na hora de juntar tudo, sim, como é? Os teens é quantos anos? De 12 a 16. Siga aquele menino ali, os teens, o Gustavão. Ele vai acompanhar vocês. Vocês vão receber uma mensagem poderosa em nome de Jesus. Agi, obrigado. Vamos lá, de novo? Então a mente de um pregador, ela funciona desse jeito. Abre um monte de janela e depois, na hora de juntar tudo, dá um problema sério. E aí, foi durante a semana, eu vim trabalhando o assunto. E ontem, Deus, eu vim na aula sexta, do Gênesis. Se você não veio, você precisa vir. E Deus, Ele falou comigo. E eu vou tratar um assunto que cabe muito bem para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos iniciando, já está com 2 anos, mas está iniciando um projeto poderoso aqui. Quantos acreditam? Amém. Então, todo o início, melhor, tudo que tem valor
leva tempo para ser construído. Repita comigo: tudo que tem valor leva tempo para ser construído. Então, quando se trata disso, nós observamos a Bíblia e vemos que a igreja, ela precisa alcançar alguns lugares que nunca alcançou e gerar influência através do reino de Deus. O poder da igreja em influenciar é muito poderoso. Deixa eu dar um dado a vocês. Apenas 8% das pessoas que estão dentro da igreja nasceram para realizar um ministério dentro da igreja. 8%. Aí alguém vai dizer: e os outros 92%? Os outros 92%, eles têm a tarefa e um ministério fora da igreja, fora das paredes. Quantas tribos tinha em Israel? 12? 12 ou 13? 12. 12 territórios, 12 tribos. Só que tinha uma tribo que não tinha espaço. Vivia uma turma da tribo deles em um território cedido pelas outras tribos. Essa era a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, quem eram responsáveis de estabelecer o culto, as cerimônias, falar com Deus, levar as mensagens de Deus para o povo, enfim. Então, de 12 tribos, uma tribo só ficou com esse serviço. O resto das tribos tiveram que fazer o serviço além dos muros, vamos dizer assim. Então, apenas 8% das pessoas que estão na igreja vão exercer um ministério dentro. Os outros 92% vão exercer um ministério fora. Agora, deixa eu te perguntar: onde é mais fácil pregar, dentro ou fora? Minha gente, vocês não sabem o quanto é difícil pregar aqui. Eu estou aqui, chega a estar tremendo. Chega a dar frio. Quando fala para alguém pregar aqui, meu Deus, eu estou me sentindo, como é, um leão numa cova de Daniéis. Estou com medo aqui. Brincadeiras à parte, onde é mais fácil pregar, dentro da igreja ou fora da igreja? Por quê? Vocês sabem que existem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. É verdade, isso é um dado verdadeiro. Então falar em público é um desafio para muita gente. Então pregar dentro eu acho que é difícil. Mas só que fazer esse serviço de pregar dentro da igreja é a coisa mais simples que tem. Porque geralmente quando as pessoas vêm na igreja, elas têm uma necessidade. Sim ou não? Sim. Elas têm coisas para consertar na vida. Elas têm problemas com elas mesmas. Então o cara fala: vamos à igreja que Jesus ele vai resolver, vai te ajudar nas suas necessidades. O cara fala: opa, bora, vamos lá. É problema com as minhas necessidades mesmo que eu tenho. Só que impactar o reino do lado de fora dos muros é muito mais difícil. Como é que nós estamos influenciando no mercado de trabalho? Como é? Como nós estamos influenciando nas escolas, nas faculdades? Eu nem sei se vão chamar eu de novo para pregar aqui, mas vou falar um bocado de coisa. Como é que vou pregar o evangelho como você vai pregar o evangelho para o seu chefe? Então vejam que existe muito caminho para trilhar. E é nisso que eu quero trabalhar com vocês hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9.
Eu não vou começar a pregar ainda, tá? Eu vou começar a pregar lá para 11h30. Aqui a gente vai só devagando até eu acertar o passo. 11h30 eu começo, lá para 4h40 eu cabo. Aí dá tempo da turma em casa, tomar um café e volta para a noite. Vocês concordam comigo? Amém ou não? Saiu um amém. Teve gente que me olhou com a cara tão feia aqui que quase eu desisto. Teve gente que pensou, e o almoço? Vou almoçar onde? Eclesiastes, no capítulo 9 e o verso 14. Alguém pode ler para a gente participar junto aqui? Quem achou, diga amém. Alguém pode ler? Tá, pode ler mais. Próximo. Pode ler. Quem é o próximo a ler? Pronto, segura aí. Um homem que? Mas sábio. Repita comigo. Pobre sábio. Ou sábio pobre, pode ser. Ponto. Havia naquela cidade um pobre, mas sábio. E com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, logo já não se dá atenção às suas palavras. Vocês estão prontos, não? Então olhem só, existia em uma cidade pequena, sem exército, um rei poderoso falou, vou tomar essa cidade. Só que existia naquela cidade um sábio pobre, que com a instrução, ele ajudou. Vocês imaginam um rei poderoso vir contra uma cidade, um cara sozinho, com a instrução que ele tinha, ele desbaratou os planos de um rei poderoso, salvou a cidade toda. Se fosse hoje, quantos seguidores no Instagram esse cara ia receber? Um cara sozinho, só com a mente. Ele acabou com a guerra, ninguém venceu. O rei botou os tanques de guerra lá em volta e botou gente com cavalo, gente armada de revólver, facão e pedaço de pau. E um cara sozinho venceu. Quantos iam seguir esse cara no Instagram? Quantos iam pedir um conselho para esse cara? Só que o texto diz, esse cara era um sábio, mas era pobre. Então, escrevam, a cultura da pobreza coloca em descrédito muita coisa na nossa vida. O Brasil tem um problema muito sério, onde nós acreditamos que as igrejas só dão certo nos bairros e não nos grandes centros. Nós acreditamos que a mensagem só deve atingir uma certa classe de público, e quando é para outro nível de pessoas, a gente diz que essa mensagem não serve. Então hoje de manhã, eu quero trazer uma revelação para a mente de vocês, que todos os ambientes aonde nós chegarmos, o reino de Deus vai chegar junto, e as pessoas vão entender o porquê viemos. O Brasil, ele tem um certo problema, na raiz espiritual, fomos catequizados pelos franciscanos. Os franciscanos fazem votos de pobreza, e é por isso que existe um problema sério na mente dos crentes e de muita gente, quando se trata de um panorama entre rico e pobre. Então, o sábio pobre dessa situação aqui, ele poderia ser sábio, mas ele era pobre. Então, a cultura da pobreza colocou em descrédito a sua sabedoria. Entendam,
a posição que nós ocupamos na sociedade define se a nossa sabedoria é aceita ou não. O Espírito Santo é a fonte da sabedoria, e isso vai demandar coisas na nossa vida. O poder de curar pessoas, de expulsar demônios, ficará reduzido se a gente não desenvolver ou não consiga ser enxergado pela sociedade, para que a sabedoria ela se torne aceita no meio em que a gente convive. Vocês já viram pessoas que dizem assim: esse cara é crente, meu Deus, como esse cara é crente? Aí o outro fala: mas se for para ser crente duro desse jeito, não vai rolar não. Se for para ser crente e levar uma vida assim, eu prefiro não ser crente. Então hoje de manhã, Deus ele vai falar muito conosco, e eu quero que você anote algumas coisas. Nós temos uma linha entre poder e autoridade. Poder é o que nós somos, é o que nós temos. A autoridade é a abrangência que eu consigo atingir pessoas com aquilo que eu tenho. Então, eu posso ter recursos, eu posso ter muitos amigos, mas se eu não consigo influenciar ninguém, então o poder que eu tenho e a autoridade que eu tenho não servem para nada. Esse é o problema que nós vivemos hoje. Nós confundimos fama com significância. Existem famosos que não significam nada para mim. Vocês concordam? Teve a menina que ia fazer, não sei se foi o show ontem. Para mim tanto faz, chover assim ou chover assim. Se ela cantar o dia inteiro, para mim está tudo certo, que não significa muita coisa para mim. E existem anônimos que significam muito. Uma pessoa de Deus que tem poder na fala, influência na sua vida, essa pessoa é que está despontando na sociedade, está aparecendo e revelando o porquê o reino de Deus ele está se tornando evidente. É claro que hoje com a internet nós vemos uma dificuldade muito complicada. Deturpam a mensagem, deturpam a Bíblia, deturpam a palavra, e aí vira uma terra de ninguém. E eu estou trabalhando aqui para a gente chegar no final e vocês me quererem bem. Até o final a gente vai se dar bem, fiquem tranquilos. Então quando se trata de poder e autoridade, poder é aquilo que eu tenho, a autoridade é aquilo que eu posso influenciar com aquilo que eu tenho. Por exemplo, o cara, ele toca um instrumento, e ele é crente, e ele para na praça, e ele começa a tocar, lindo, lindo és, e ninguém para ouvir ele. Quer dizer que ou ele não está tocando muito bem, ou ele não está conseguindo influenciar ninguém. Mas quando as pessoas param, é sinal que o poder e a autoridade que ele tem estão influenciando as pessoas. E é isso que eu quero ministrar na sua vida hoje. As habilidades que você tem e a autoridade que Deus vai derramar sobre a sua vida vai fazer com que você se torne um foco de influência para que o reino de Deus seja conhecido. Aonde você passar, as pessoas elas vão entender que a mensagem do reino está sendo pregada através
da sua vida, da sua voz, do seu comportamento, da forma como você trata as pessoas. E é isso que vai acontecer a partir de hoje. Nós não vamos aceitar que cidades sejam salvas através da nossa voz e que isso seja descartado. A partir de agora, a partir dessa revelação, Deus vai fazer com que o poder e a autoridade dele sejam colocados sobre você, e aonde você passar, o reino de Deus vai estar junto, e o milagre de Deus vai te acompanhar de forma tão poderosa que as pessoas vão te procurar aonde você estiver, para receber uma oração, para perguntar quem é Jesus, para perguntar aquilo que você está fazendo, que está transformando a sua vida, porque é nisso que eu acredito. A mensagem do reino, ela é tão poderosa que ela vai impactar essa nação, e tudo aquilo que falaram sobre crente, sobre religião e sobre estar na presença de Deus como se fosse algo banal e triste, isso vai se tornar um momento de alegria, onde as pessoas correrão para buscar referências em você, vão buscar em você uma pessoa que influencia, e a partir de agora as pessoas, elas passarão a querer estar perto de você, porque o reino de Deus está contigo. É a partir daí que eu acredito que as coisas vão acontecendo. Mas como nós estamos no início de algo muito poderoso, nós precisamos entender algumas coisas. Aqui a ideia do MES é modelo ecológico social. Então, modelo ecológico social é uma igreja onde todas as outras coisas em volta funcionarão, trazendo as pessoas para a igreja, mas a igreja será autossustentável. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Para que isso aconteça, toda demanda na igreja precisa de dinheiro. Vocês concordam? Olha para esse irmão, veja se ele está vivo, se ele não morreu aí ainda. Vocês estão vivos? Diga amém. Toda demanda da igreja precisa de dinheiro. Mas onde está esse dinheiro? Eu sei que falar sobre isso é um desafio, mas hoje eu acredito que nasci com a responsabilidade de hoje falar com vocês sobre isso, para confrontar você nesse aspecto e libertar você dessa prisão que está na sua mente. Qual o poder financeiro das pessoas que nós estamos ganhando? Hoje, Deus ele vai falar com você de uma forma poderosa. Nós vamos falar disso, e você vai se tornar poderoso, desatado financeiramente, muito abençoado. 2 amém. A nossa mente costuma ficar meio receosa com aquilo que a gente não conhece. Então eu sugiro que você anote muita coisa. Anote. A ciência diz que em uma semana você perde 37% do que você anotou, do que você ouviu, na verdade. Em 14 dias você perde 80%. Em 21 dias, se você não anotou, você perdeu tudo. Então, nós precisamos anotar. Tome nota. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. O capítulo de número 6. Diga para o seu irmão: é importante gerar dívidas no reino. Fala como quem acredita agora. É importante gerar dívidas no reino. Pronto. Aqui nós vamos ver algo que é factível, prático, na intervenção de uma pessoa estabelecendo o reino de Deus na sociedade. É tudo o que nós queremos. E é isso que vai acontecer para a expansão do reino de Deus.
Aqui nós vamos ver o resultado de 3 pessoas que trabalharam para estabelecer o reino de Deus na sociedade. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, e à medida que eu for lendo, a gente vai conversando aqui. Esdras capítulo 6 e o verso de número 1. Então o rei Dário editou um decreto, e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados na Babilônia. E foi encontrado em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava registrado um registro escrito assim: no primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, à sua altura dos 70 côvados e a sua largura de 70 côvados. Vamos lá. Aquilo que você faz, expandindo o reino na sociedade, Deus usa isso e vai mandar alguém buscar essas coisas. Por exemplo, nós temos pastores que têm uma história com Deus, que tem um memorial estabelecido diante de Deus. E quando se trata disso, vai chegar um momento que Deus vai mandar um anjo ou alguém buscar isso. Você, como crente, você tem um memorial diante de Deus, de todas as coisas que você fez. E o texto diz: e o rei Dário editou um decreto e uma investigação, e ele mandou buscar aquilo que estava escrito. Então ele mandou buscar um memorial de todas as coisas que haviam sido feitas. Então Deus desperta o espírito de quem governa, preste atenção nisso, para buscar o que foi relevante na recuperação de sistemas do reino de Deus, da gestão de negócios, da gestão de pessoas. Isso vai gerar um memorial e vai ficar guardado em algum lugar, e alguém uma hora dessas vai invocar isso, uma ideia, um novo produto, alguma coisa na otimização de processos, virou um memorial. Quantas coisas você fez, que você falou em mesas com pessoas, que isso não se tornou realidade? Vamos lá. Quantos cadernos aquela agenda te libra você usou para preencher com uma ideia fora do comum, e isso você orou e apresentou a Deus, e isso não se tornou realidade? Quantos sonhos você anotou e esses sonhos estão na gaveta lá da sua casa, e isso não se tornou realidade? E você acredita que isso vai ser relevante para o reino de Deus? Olhe para mim. Deus nessa manhã está conferindo esses relatórios, essas ideias, esses sonhos, e Ele está mandando alguém buscar isso, para tornar isso público, e isso vai gerar influência, isso vai gerar recursos, isso vai gerar negócios, porque Deus, Ele está de olho no memorial que você já estabeleceu até o dia de hoje. E isso parece até um sonho. Antes disso, eu quero explicar uma coisa. Dário foi quem reinou logo após Ciro. Ciro, ele foi um crente, certo? Não foi crente, não? Mas por que Deus chama Ciro de meu ungido? Todo que é ungido é crente, né? Não é assim, não. Ajuda eu e alguém. A mulher falou que Ciro não era crente, eu crendo que ele era crente, agora atrapalhou o meu sermão. Ciro, ele nunca foi a um culto. Ciro, ele nunca aceitou Jesus. Mas Ciro serviu a Deus em todo o propósito que Deus estabeleceu. Foi Ciro quem escreveu
anos antes de morrer, até porque depois que morrer não tem como escrever mais nada, que era para construir um templo para adoração a Deus. Agora vocês imaginam, o pastor Bigardi sonhou com o MES, Deus deu a visão para ele, os outros pastores estão trabalhando juntos para fazer com que isso se torne realidade. Vocês ofertam, dão ideias, estão nos cultos, compraram essa ideia. Aí, de hoje para amanhã, o prefeito decide chegar aqui e falar assim: Biga, eu quero destinar uma verba para fazer com que o MES se torne uma realidade o mais rápido possível. Eu vou parar agora. Não quer saber de nada, né? Diga amém, diga amém. O prefeito diz assim: eu quero construir uma igreja. Ou você com a sua ideia. Quantos têm uma ideia de um grande negócio que você nunca conseguiu despontar nisso? Deus vai fazer com que uma pessoa sonhe hoje com você e com a sua ideia, e amanhã ela vai te procurar e vai falar assim: rapaz, eu estou aqui sem dormir a noite toda, eu preciso ouvir o que você tem para falar. Você está me ouvindo aqui? Me ajuda. E isso parece um sonho, mas Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele vai fazer alguém que governa sonhar com um pastor que está construindo um projeto que vai impactar a sociedade, e esse cara vai dizer assim: eu estou aqui, pode contar com todos os meus recursos, por mais que eu nunca venha aqui num culto. Vocês crê mesmo? Crê nada, deixa quieto, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Para que isso aconteça, existem memoriais atrás. Quanto tempo o senhor levou para ter essa visão? 20 anos. Em 20 anos, muita coisa aconteceu, teve muita oração, muito choro, muita lágrima. Você, para ter a sua ideia, levou tempo. Você, para começar o seu negócio, levou tempo. Você que não começou o seu negócio ainda, está perdendo tempo. Mas Deus, essa manhã, está falando com você: ei, eu estou em busca de um memorial, eu quero saber o que você fez nesse tempo, porque eu quero acionar alguém do mesmo jeito que eu acionei o Ciro lá atrás, e fiz Dário se lembrar do que Ciro escreveu, para tornar realidade um desejo do meu coração, e por isso eu posso usar qualquer um para fazer isso. Minha gente, olha só, Ciro falou muitos anos antes de Dário entrar no poder sobre o financiamento da igreja. Ele nunca se converteu. É só você ler o livro de Isaías. Os teólogos chamam ele de Satanás, no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, se eu não me engano. Mas Deus chama Ciro, o meu ungido Ciro. O que digo de Ciro? Ele é o meu pastor. Deus falando para Ciro, para o povo a respeito de Ciro. Não é o Ciro Gomes, não, é o Ciro Persa. Vocês imaginam? Quantos já leram aquele texto? Eis que vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela sua mão direita e te chama pelo teu nome. Era para sair um amém agora, mas tudo bem. Vocês acham que Deus falou isso para quem, minha gente? Foi para nós? Foi para Ciro, um cara que nem era crente. Deus chama ele de pastor. Só que nisso tudo, Deus tinha algo na manga para Ciro. Deus disse: esse cara pode ser que não me sirva nunca, mas ele vai me servir em tudo, porque eu vou colocar nele o desejo de financiar um templo lá na frente, e devolver os recursos de novo, devolver os utensílios de novo, preparar o terreno, e toda a construção vai sair do bolso de Ciro, mas vai servir o meu reino, e no impacto que ele vai gerar na sociedade. Então isso
que eu quero dizer a vocês: não adianta fazer uma semana de vigília, que isso não vai colocar 1 milhão na conta da igreja. O Senhor nos deu talentos e dons, espirituais e não espirituais, para resolver problemas lá fora. Muitos não vão se converter, mas Deus, Ele vai abrir um fluxo de transferência de riqueza, para que o Evangelho seja pregado, e para que o reino de Deus se expanda. A visão que Deus deu às pessoas, é para que o reino de Deus se torne maior, o reino de Deus se torne conhecido em todos os ambientes. Então eu aconselho você, quando sair daqui, olhar a sua agenda. Existem pessoas que você nunca falou com elas, estão aí para quê? E essa pessoa está só esperando você mandar uma mensagem para ela, dizendo: oi, sumi do RS. E essa pessoa vai dizer: rapaz, eu estava tentando lembrar de você, eu estou aqui numa situação, e Deus mandou fazer isso através da sua vida. Deixa eu contar para vocês. Teve um ano, tentaram me assaltar. Eu parei com o carro na esquina, aí vieram 2 caras. Um tentou abrir a porta, eu com a janela meio aberta, levou meu óculos. Eu já não enxergo muito bem, sem óculos piorou. Levou meu óculos. E o outro do outro lado não conseguiu abrir a porta do carro. Ele bateu com o ferro, quebrou o para-brisa. Tranquilo. Vim embora. E aí falei com Deus. Falei: Deus, o negócio é o seguinte, eu sou crente, eu prego, eu falo em línguas estranhas, se duvidar até eu revelo alguém, e acontece isso comigo, tudo bem. E aí, minha gente, eu era pastor em uma igreja e investi os recursos para manter a igreja. Isso foi, eu acho que na sexta. Na segunda-feira, um amigo meu, empresário, me ligou. Ele disse: rapaz, eu sonhei com você. Eu falei: que bom, graças a Deus. Aí ele falou: Deus me disse que você passou por uma situação difícil nessa semana. Eu falei: rapaz, eu sou crente, situação difícil é que não falta por aqui. Você pode escolher uma ou outra. Ele falou: Deus me falou que geraram prejuízo na sua vida. Eu falei: pois. Ele falou: manda o número do Pinx, é melhor do que falar eu te amo. Me manda o número do seu Pinx. Aí eu falei: não, tá tudo certo. Sabe aquela humildade que a gente tem? Não precisa. Eu vou te dar um presente. Não precisa. O marido fala para a mulher: vou te dar traz um presente para ela. Não precisava, mas não dê nada também para você ver. Aí ele falando comigo, aí eu decidi, falar: não, fica tranquilo, isso eu resolvo, não precisa, fica na paz, é verdade mesmo, Deus falou com você, você é um profeta, um crente, um homem de Deus. Ele falou: muito bem, você já fez. Aí ele perguntou: você pregou no culto domingo? Isso aconteceu na sexta, eu tinha o culto no domingo. Eu falei: preguei. Ele falou: então você fez o que Jesus mandou você fazer. Agora me passe o número do seu Pinx, porque eu quero fazer o que Jesus me mandou fazer. Enquanto você cuida das ovelhas, Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Enquanto você investe no reino, uma pessoa vai sonhar com você e vai dizer assim: essa mulher tem uma ideia que vai impactar gerações, eu vou mandar um dinheiro lá para essa ideia se concretizar. Esse cara tem uma ideia revolucionária, então eu vou investir, vou sentar com ele, eu quero ouvir a história, e eu vou juntar um grupo de amigos e vamos investir R$1 milhão nesse negócio, para que esse negócio seja próspero. Deus vai colocar alguém que governa para sonhar com você. O meu tempo está acabando já. O versículo 5 diz assim: além disso,
os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que volte ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos de novo na casa de Deus. Olha só, um ímpio está falando, tudo aquilo que o Satanás roubou da igreja, é para devolver lá na igreja. Tudo aquilo que o inimigo tomou, é para devolver. Olha só, ele queria que os utensílios do templo fossem devolvidos no lugar certo. Deixa eu te falar uma coisa, as lágrimas que você chorou até hoje, geraram dívidas no reino. Os desafios que você venceu e que você lutou, geraram dívidas no reino. E Deus vai desencadear uma unção tão poderosa, para pagar essas dívidas do reino que você gerou. A prosperidade vai chegar na sua casa, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Deus vai fazer você prosperar nos seus negócios, pois quem gera caminhos para que isso aconteça é Deus, e Deus não deve nada a ninguém. Então levante a sua mão que eu vou profetizar. Eu tenho mais coisa para falar, mas acho que eu vou parar por aqui. Já estamos quase na hora. Eu quero profetizar na sua vida. Deus, Ele vai, nessa manhã, desencadear uma unção tão poderosa, para pagar as dívidas que você gerou no reino todo esse tempo. As suas orações estão sendo ouvidas. Lembra quando você iniciou lá atrás, e você disse: Deus, se um dia o Senhor me der uma oportunidade, eu vou fazer isso. Chegou o tempo, e esse tempo é hoje. Deus, Ele vai mover ações para impactar a sua vida, e para fazer com que a sua vida impacte mais vidas. E Deus, Ele vai transferir uma riqueza poderosa na sua vida. Deus vai fazer com que você cresça e impacte muita gente. Deus, Ele vai mover ações na sua direção, para fazer com que você seja visto aonde você passar. É isso que vai acontecer na sua vida, e se você acredita, faça alguma coisa em nome de Jesus. Minha gente, eu precisava de tempo, eu precisava ir até umas 4 e pouco mesmo hoje. Pastor, mas como isso pode acontecer? Deus, Ele despertou Ciro para que ele lá atrás pensasse no financiamento do reino. Ciro, no versículo 10, ele ainda deixou assim, versículo 9: aquilo que eles necessitam, tanto os novilhos, quanto os carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhe seja dado dia após dia, sem falta. Olha o que ele está dizendo. Olha só, a ideia da reconstrução está aqui, o terreno está aqui, o salário de quem vai trabalhar é para pagar todo dia, e o que eles precisarem para ofertar a Deus e para comer, que seja dado a eles todos os dias, para que não haja falta. Minha gente, eu acredito num Deus que faz essas coisas. Um cara, ele deixou lá atrás algo escrito. Qual era a chance de Dário encontrar esse livro? Deus moveu o coração de Dário para fazer uma investigação, e aí nessa investigação encontraram aquilo que Ciro deixou escrito. E aí Dário viu, e ele falou: rapaz, isso aqui não posso deixar passar. Achem o terreno, devolvam os territórios e tudo o que precisar. Vamos dar, vamos entregar tudo. Versículo 10:
e para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave a Deus e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Olha só, ele era ímpio, mas não era bobo, ele sabia que Deus é poderoso. Ele disse: eu vou fazer isso tudo para que orem pela vida do rei e pela vida dos seus filhos. Ele sabia que na vida desse povo existe algo tão poderoso, que o Deus deles moveu o coração de alguém. Então eu quero que a bênção, por mais que eu não seja crente, eu quero que a bênção esteja sobre mim e sobre os meus filhos. Pastor, mas aí isso é heresia, certo? Os homens mais ricos do mundo, qual deles é crente? Fala comigo. Vocês estão aí ainda? E por que Deus deixa esses caras ser ricos e não passa o dinheiro para nós? Porque a gente é crente. Esses caras entenderam um princípio que a gente ainda não entendeu, que quanto mais eu libero na vida das pessoas, mais isso retorna. Eles não são crentes, mas eles entenderam que a generosidade é algo poderoso. Então, Ciro não queria ser crente, mas ele queria a bênção para ele e os seus filhos. Enquanto isso, alguns se submetem e vendem os púlpitos para as pessoas, para políticos e outras coisas, em troca de uma caixa de som e um pacote de Mirabel. Deus não quer que isso aconteça. Deixa eu dizer uma coisa: nós não vamos correr atrás dos políticos, é eles quem tem que correr atrás da gente, porque são eles que precisam da gente, não nós deles. Amém ou não? Porque, minha gente, a mensagem que Deus colocou no seu coração é uma mensagem que vai mudar o mundo. Pastor, isso tudo que o senhor falou é uma beleza, mas eu quero ver isso de verdade. Abra sua Bíblia no livro de Números. Não, Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 10, se eu não estou enganado. Aí pra gente. Eu vou encerrar já. Deuteronômio, capítulo 6. Isso mesmo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria. Então notem que aqui eu estou falando de escravos, tá? Eu falei do Ciro, que era o rei, depois Dário se tornou rei, encontrou os memoriais de Ciro, e Dário ele moveu em fazer aquilo que Ciro deixou escrito. Então Deus incomodou alguém para investir os recursos no reino de Deus. Estamos de bem até aí? Mas pastor, eu não acredito nisso. Agora eu vou falar de escravos que estavam duros. Escravo tem salário, sim ou não? Não, escravo é escravo. Tem que trabalhar até o desgaste. E acabou. Vamos lá? Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que você construiu, é isso que está escrito? Que você edificou, é isso? O que está escrito? Espera aí. Deus jurou aos seus pais que te daria cidades que você não edificou. Você não pôs um tijolo lá. Passa para frente, por favor. E casas cheias de todo o bem que você colocou lá. É isso que está escrito? Que não enchestes. Então quer dizer, as casas estariam cheias de tudo, mas você não colocou nada lá. Você imagina chegar na casa, aquela TV que faz assim,
Aí, a geladeira, você não precisa nem abrir a porta para pegar água na porta. Você fala, meu Deus do céu, que beleza. Aí está tudo lá. E você não comprou nada. Poços cavados que você cavou até o cansaço. Está escrito isso? Vinhas e oliveiras que você plantou. Está escrito isso? Minha gente, me ajuda. Que você não plantou. Quando Deus te colocar na terra, que você vai ter cidades que não construiu, casa cheia de tudo que você não encheu com nada, poços com água que você não cavou, vinhas e oliveiras que você não plantou, e você comer até se fartar. Próximo. Guarda-te e não te esqueça que foi o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês viram aí que eu estava falando até agora dos escravos. Então, vamos explicar esse negócio para a gente ir embora? Deus, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo. Muita coisa mesmo. Os escravos em um dia estavam lá, sem eira nem beira, igual no hino que aquele rapaz canta, que ele sai caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Aquele irmão canta um hino assim, eu não lembro o nome dele agora. Aí, eles estavam assim, sem nada, sem esperança, pisando barro com capim, com uma promessa, igual a gente. Quantos têm uma promessa de Deus na sua vida? Quantos já desistiram dessa promessa? Não precisa responder, não, eu sei que você já fez isso. Falou, Deus, essa promessa sua não está com nada. Já falou isso. Deus, essa promessa não era para mim não, era para o do lado. O profeta que errou. Era para o cara do lado. E aí você fica pensando, Deus, como pode essas coisas acontecerem na minha vida? Eu não tenho habilidade, eu não tenho recurso, não tenho nada. O texto está dizendo, Deus tirou a riqueza da mão de Faraó e colocou nas mãos dos escravos em um dia. Eu estou falando uma hora aqui, isso aí é um amém. Deus tirou a riqueza das mãos do Faraó. Os caras eram escravos. De manhã dormiram escravos, no outro dia acordaram milionários, com casa, cidades, com poços, com pomar, com os negócios todos plantados. E Deus vai fazer isso com você também. Deus vai fazer isso. Então, nesse momento eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos orar. Pastor, eu tenho algo no meu coração ardendo. Eu tenho uma ideia. Eu tenho só a minha vida e não tenho mais nada além disso. Eu já desisti há muito tempo. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu vim aqui dizer a você, tudo aquilo que Deus falou com você é verdade. Toda a promessa que Ele liberou na sua direção é verdade. Você só não conseguiu entender o nível de revelação que Deus está te colocando. Só que nessa manhã, Deus falou com a gente a respeito de um cara que escreveu uma carta e de outro cara que foi procurar essa carta que estava escrita. E ele colocou em ação o plano de outro peão. Deus vai fazer isso com você. Os seus sonhos vão sair da sua mente e vão para um papel. E desse papel vão impactar e levar o reino de Deus adiante. Você acredita nisso ou não? Você acredita mesmo? Você crê que Deus pode mudar a sua situação financeira de hoje para amanhã? Sim ou não? Você crê mesmo? Você crê que Deus pode tomar
da mão do faraó a riqueza e lançar na mão de quem está duro, de quem está endividado. Você acredita nisso? Você acredita nisso mesmo? Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você. Deus vai fazer com que o seu poder de influência seja gigante. Deus vai fazer com que as pessoas vejam um Deus poderoso na sua vida. Deus quer tirar você dessa situação de estar assando e comendo ao mesmo tempo, nunca sobra nada. Deus quer tirar você dessa situação de crise, onde você parece cobertor curto, cobre a orelha, descobre o pé. Que situação difícil. Deus, nessa manhã, Ele está falando com você. Volte a sonhar, porque agora eu trouxe um nível de revelação na sua vida, aonde vou despertar alguém para apostar naquilo que você sonhou. E se não despertar ninguém, eu mesmo vou enviar os recursos na sua vida, para que você entenda que eu sou o Senhor, que te chamei para levar o meu reino adiante e gerar impacto na onde você passar. Comece a orar e comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor realizou na minha vida. Eu já estou saindo daqui empresário hoje. Eu estou saindo aqui dono de uma empresa, dono de uma escola. Eu estou saindo aqui escritor de um livro que vai se tornar um best-seller nessa nação. Eu estou saindo daqui um homem poderoso nas palavras, que quando eu falar, as pessoas vão me procurar, os governantes vão me procurar para gerar conselhos na vida deles. Eu estou saindo daqui um jovem que vai impactar a escola onde eu estudo, a faculdade onde eu estou. Eu estou saindo daqui um homem e uma mulher com um potencial gigantesco que ainda não descobri, mas através disso eu recebi a revelação e eu tomo posse dos milagres que o Senhor já gerou na minha vida. Eu aceito